Fala, pessoal! Começando mais um podcast. Eu sou a Júlia. E eu sou o Caio Godoy. E hoje os nossos entrevistados são mais que especiais. O Manu e o Diego. Bem-vindos. Obrigado. É um prazer recebê-los aqui. Obrigado, prazer é nosso. Júlia. Obrigado, Caio. Obrigado mesmo. Às vezes a gente convite. fala junto, viu? Normal. É assim O que pessoal fala que a nossa voz se parece um pouco, né, Diego? Fala. Fala um pouco. Fala. É, Mas porque- quando eu ouço na rádio, às vezes, eu confundo. Às vezes, será que é o Diego da lá? é Eu já porque mandei áudio, acho, falando que era uma... As pessoas estão tão acostumadas, né, a ver e ouvir vocês dois que eu acho que acaba que fica parecido, às vezes Exato. mesmo não sendo, né? Mas eu acho que depois da política deu uma separadinha, né, Diego? Tá dando agora uma Quando a gente separada trabalhava nisso, né? junto todos os dias, as pessoas, quando a gente conversava, às vezes confundia, sem a É, gente aparecer, confundia. Eu nunca achei parecido, não, mas... Eu também não. Eu acho que não parece também, não. A voz não... Mas é aquilo, né? Como a pessoa vincula, né? Escuta todos os dias. E assim, obrigado por vocês terem topado o convite, Imagina, né? que Acho isso. Não faz sentido ter um podcast que traz pessoas que são influentes na nossa cidade e não ouvir vocês. Com certeza. Que provavelmente são os maiores influenciadores da nossa cidade, principalmente no meio digital. E a gente Obrigado. fica muito feliz de ter vocês aqui. Eu queria começar perguntando para vocês se vocês são de Uberaba, como é que foi o início de vocês na nossa cidade, na internet. Queria que vocês contassem um pouquinho dessa história. Começou Eu com você, sou, né? Então eu sou pode... de Uberaba, nasci em 99, nós está escola com muito orgulho, 26 aninhos. Eu comecei Ele na gosta de jogar internet, na já cara. tem 11 anos já, e eu mostrava meio que a rotina, né? Lá em casa, na minha mãe, do meu pai. E sempre tem, até hoje, na verdade, né? Inclusive, vereador, você pode ir lá. Tem um mato lá na frente da minha mãe. E eu filmava esse mato, né? Enfim. E eu jogava nas redes sociais, no Facebook. E eu acho que a paixão do jornalismo, sempre eu gostei de jornalismo. E eu lancei no Facebook na época. Aí depois veio o YouTube, eu tentei ter alguns programinhas. E veio o Instagram em 2014. Aí eu falei, bora. Aí meu pai me deu um celular e eu comecei a mostrar minha rotina, que aí foi a internet. Foi deslanchando. Nunca foi a intenção de trabalhar em si, né, com a internet. Foi mostrar meu dia a dia mesmo. E aconteceu. E o Diego Você tinha o seu trabalho, daí era... eu trabalhava no açaí e também na geleria. Aí depois eu entrei na internet quando eu entendi A que internet dava dinheiro. A internet era um hobby. Era um hobby. Mostrava mais o meu dia a dia. O Diego entrou depois que a gente tava junto já. Ah, não, quando eu entrei, o Manu já tinha, não como é hoje, mas o Manu já tinha uma base sólida, já tinha aí seus 5 anos, né, de Já, internet, 5 anos, já. 6 anos. Eu entrei em 2019, então já Ele entrou, na verdade, porque foi mandado embora. foi mandado embora. Aí eu falei, Diego, fudeu agora. Eu tinha, um Como ela patrão, vai pagar aluguel. eu tinha um patrão preconceituoso que ele mandou todos os homossexuais Embora. Sério? As lésbicas Todos. mandou tudo embora. Aí o Diego do céu, não vai pagar aluguel. Aí eu acho que uniu essa força, né? O dia a dia. E a gente começou a trabalhar Existe junto. gente ruim, Caio. Eu vou te contar como é que foi. Eu trabalhava Nossa, tô chocada. Eu trabalhava num supermercado e aí e tem um plot twist no final. Pode contar, fica à Eu vontade. trabalhava no supermercado e aí no administrativo. E esse gerente chegou de um outro supermercado, de uma outra rede. E assim, sabe quando a pessoa, ele tem vivência, ele é gerente, ele tem vivência, só que começou tudo a informatizar, isso era 2016. 2016, tudo informatizando, as redes dos supermercadistas também se adequando a isso, e o conhecimento dele com informática era de nem ligar o computador. E onde eu trabalhava o ADM era junto com a sala dele, a gente dividia a sala da gerência com o ADM que tinha ali. E ele não sabia ligar o computador. Então, assim, eu fazia o meu, parava, ia lá, ajudava ele, dava aula de informática, fazia os relatórios dele, tirava, ele assinava, e caminhava desse jeito. A gente inaugurou um dos supermercados aqui em Uberaba, e, basicamente, não que eu fazia o trabalho dele, longe disso, mas a gente auxiliava bastante, não só eu, com todo o administrativo ali. Depois que ele pegou a manha ali, antes disso ele começou, a gente tinha ali, era um supermercado que tinha seus 110, 120 funcionários, e dentro disso tinha ali uns 12, 13 LGBT. E aí começou, pelo caixa, pelo repositor, eu fui o último. Que loucura. E aí, depois que eu saí, depois de um tempo, a gente descobriu que o filho dele se assumiu. Então, às vezes era algo Que dentro da clima casa que dele. ficou. Às vezes era um problema dele. Que Era um ele problema em tinha casa. com- Porque ele era, não sei, pastor da congregação. Entendi. Não que uma coisa tenha a ver com a É, outra, mas né? a gente Nem sabe sempre, que- mas ele era um radical, vamos Entendi. dizer assim. Entendi. Né? Não, Meu que loucura. Deus, que e assim, babado. mas você também é de Uberaba, estudou aqui. Eu sou de Uberaba, nasci aqui, eu nasci lá no Morada Fala do o Sol. ano que você nasceu. 93.
O mais novo da Câmara Municipal de Uberaba. Entendeu? E aí... Mas só se for em conversa fiado, que ele é mais novo, porque eu sou de 95. O mais novo é o Caio, mas eu faço questão até que alguém descubra que não é, que eu sou o mais novo da Câmara. Mas me perguntaram, eu fui num lugar desse dia, você é o vereador mais novo da Câmara? Eu falei, sou. Que Claro mala. que sou. Olha, cara, massa, velho. Começou errado. Mas aí eu deixo a pessoa, depois eu falo, não, eu sou o segundo, o mais novo é o Caio. Não, eu sou de 95, de novembro, né? Quase 96. Mas é engraçado porque o Manu sempre fala isso, né? Ele joga na sua cara a diferença de idade. Ele joga? Mas quem não conhece e conhece vocês dois, acaba que acredita que vocês têm uma idade próxima. Não, eu adoro Não. fazer isso, que eu chego, assim... Não? Porque não, eu chego... falam sim. que você é mais novo Isso, que eu. é Falo próximo. que eu sou mais Não, velho. idade próxima, porque a gente chega as pessoas perguntam, quantos anos vocês têm? Assim, o que você acha? Pra mim joga 27, 28, pro Manu joga isso também. Então pra mim, por enquanto, tá ótimo. Meu Deus, o Botox tá atrasado. Mas eu sou de Uberaba, nasci aqui. Cara, eu sou fascinado nessa cidade. Eu amo muito Uberaba. Muita gente fala assim, você sairia de Uberaba? Cara, tem que ser uma proposta muito boa, tem que ser algo sensacional, dentro daquilo que eu gosto, que senão é a cidade que eu gosto, é a cidade que eu gosto de viver, é a cidade que eu quero ver crescer. Então, assim, eu sou ficcionado nessa cidade. Eu acho que a gente tem um custo-benefício em Uberaba que poucos lugares do Brasil têm. Não é uma cidade exorbitante grande, que você gasta 3 horas num trânsito, mas também não é um interior absurdo que você às vezes precisa de alguma coisa e não encontra. Então é um custo-benefício fantástico. Pode melhorar muito, mas é muito bom. Ah, sem Com dúvidas. certeza. Né? Uberaba já figurou entre as 50 melhores cidades com IDH no Brasil. Claro. Hoje ainda está entre as mais, se você for levar em consideração que nós temos milhares de municípios. Não passa longe do que já foi um dia, mas assim, ainda é um município excelente para quem quer morar numa cidade não tão grande e também não quer morar no interior. Exato. Com certeza. Exato. E aí, como vocês se conheceram? Conta essa história pra gente. Essa é a melhor história. Conta. Pode contar Pode você. contar. Engraçado é você contando. Não, é porque eu trabalhava na joalheria lá no Praça. E... Quando, foi que década? Meu Deus. Foi em 2000 e... Mas foi na década passada. 2017? Foi, 2017. Eu trabalhava na joalheria, o dia que sempre passava que era de vidro, né, a joalheria, sempre passava uma grilinho. Falei, Não era gente... tanto assim também, não. Diego, você era magro assim, Diego. Era assim que eu já vi foto. Você quer que eu ponha só? Produção, põe a foto depois na edição. E ele passava, eu falei, gente, mas que menino bonitinho. Porém, não poderia chamar, não poderia, enfim, né? Porque. Questões profissionais. Aí tá, aí eu vi ele numa foto com o pessoal do churrasco do supermercado. Aí eu tinha um amiguinho em comum lá que tava na foto. Eu falei, oi, fulano, tudo bem? Como é que você tá? Nossa, como é que chama aquele menino magrinho, bonitinho ele, né? Ele é novato aí, né? Porque eu nunca vi ele assim. Ele, sim, mano, é meu namorado. Falei, meu Deus. Falei, desculpa, não era intenção. É porque ele passa aqui e tal. Ele, não, É porque fica tá com uma conta tranquilo. pra pagar lá na joalheria. Fica tranquilo. Beleza, eu não contente, chamei o Diego. Falei, oi, tudo bem? Desculpa, chamei seu namorado. Não era intenção. Ele, que namorado? Mentira! Aí eu falei, uai, não tô entendendo. Aí eu falei, não, eu chamei o fulano de tal. Ele, não, tava tribêbado, fiquei com ele no susto. Aí Meu eu, Deus, o cara criou uma entendi. fic que era seu namorado. Aí eu falei, tá, entendi. Isso era dia 25 de agosto. Aí dia 26 de agosto de 2017, era o aniversário dele. Aí eu falei assim, tá, o que você tá fazendo amanhã? E eu muito enxerido, né? Aí ele, nada. Eu falei, vamos sair. Depois de lá, até aqui, né, junto, né? Vai fazer Esqueceu o dia 8 do anos, aniversário. agora dia 26. Que loucura, então não era namorado. O cara, Não. O cara quis só cercar. E é engraçado que hoje, exemplo, sexta-feira eu vi ele na Praça da Badia, o rapaz. É engraçado isso, né? Pensar, e toda vez que eu olho o menino, eu falo, gente, mas esse menino mentiu pra mim. E foi assim, só E deu eu faço uma certo. piadinha com o Diego também, que eu não posso falar ela aqui. Se quiser falar, pode falar. Não, nossa, amanhã eu sou cancelado. Só deu certo porque você foi carudo. Lógico, Chamou o eu Diego sempre e fui falou, carudo ó, na vida. vamos conferir, né, pra ver se é verdade. Porque eu sou mais de boa, eu não chamaria. Eu não sou Eu da também pessoa, não, eu ué. não sou da pessoa que chama. Você assim, chama uma que- pessoa e ela fala que é comprometida, você fala, não vou chamar. Se eu não Aí tivesse o chamado, Manu- a gente não estaria aqui, não é? Ih, Você chamei, ter isso é caído na ótimo. mentira. Exatamente. Gente, que Mas, assim, a maioria do conteúdo que vocês produzem hoje é muito sobre isso, né? Assim, sobre o cotidiano de vocês, sobre o dia a dia. Como é que funciona isso? Assim, vocês se programam para postar um certo tipo de conteúdo no dia a dia ou é natural mesmo? A rotina de vocês tornam ela pública e vai? Hoje a criação do conteúdo do Manu eu não participo muito mais, até porque foi um dos únicos compromissos de campanha que eu fiz, que nesse primeiro mandato a minha dedicação seria exclusiva para a vereança, né? Então eu acho que é importante a gente chegar ali, a gente está chegando em primeiro mandato,
ter a força da gente estar disponível 100% do tempo para aquilo. Vai ser isso assim o vida todo, o tempo todo? Não sei, mas esse primeiro mandato, o compromisso, é de ter uma dedicação exclusiva, que eu entendo, é uma opinião minha, que a gente não consegue administrar 2 trabalhos de forma eficiente, os 2, né? Quem faz, parabéns. E eu ainda não consigo. Sim. Se eu for fazer isso, eu preciso trabalhar o meu psicológico. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu tô no gabinete todo dia, eu tô lá, eu acompanho. Mas não tem nada não, mas eu tô aqui. E eu acho que flui mais quando a gente tá presente, né? Então, fica mais dinâmico. Então, hoje, a criação da rede social, tanto que a gente separou, antigamente tinha o mesmo nome, né? Tinha o nome dos dois. Aí a rede social do Manu, ele faz a criação dele, que eu não faço nem ideia como é que ele pensa nisso. Eu já levanto, já abro hoje, já pego o celular e dá bom dia lá. Nem escovou os dentes ainda, essa é a rotina. Mas eu não programo nada não, é tudo automático mesmo. Se aconteceu, aconteceu. Nas empresas também, eles me deixam muita vontade. E tem empresa, eu já tô na internet, já tem 6 anos, vivendo da internet, né? Só da internet. Só né? da internet, vai fazer 7 anos. Então, sempre foi assim. Eu tenho parceiros até hoje, vai fazer 7 anos comigo. Sempre me deixaram muito à vontade. E funciona, né? Então. Super funciona. Uma vez uma empresa queria me contratar, só que eles falaram que eu deveria falar um pouco mais baixo. Falei, então nem me contrata, porque eu não vou mudar pra entrar na sua empresa, né? Aí eu não fui, não. Mas você quer É um meio muito contratar complicado, o Caio. Às vezes as pessoas querem o alcance. Porque o influencer, ele é diferente de uma emissora de TV, exemplo. Emissora de TV, você vai vincular um comercial lá, você sabe o que é o pensamento, o que é a programação, o que é... O influencer não, você tá divulgando ali, mas você tá comprando junto a personalidade da pessoa, né? Exatamente. Não tem como você separar isso. Então, assim, tanto que tem coisas que combinam a divulgação, tem coisas que não dá E certo. tem empresas que nós já fizemos, que a gente já parou. Porque não dá certo. Porque não tava combinando com o nosso jeito. Tem Eu falei, empresas que a gente nunca começou, porque nem, não faria né, sentido. nunca não começou. faria E a sentido. gente explica muito bem. Assim, eu acho que hoje em dia as pessoas têm dificuldade de ouvir um não, né? Mas eu acho que um pouquinho dá pra entender, né? Porque essa questão do influencer também nasceu da pessoa indicar aquilo que ela usa, que ela gosta, que exato. ela... Então não seria coerente, né? Às vezes divulgar alguma coisa ou Que não só- faz sentido pra vocês. que não faz sentido, só pelo dinheiro, só pelo trabalho, né? Então tem que ter no mínimo de coerências. Eu usaria isso. Seria um serviço que eu adquiria, então, senão não faz sentido. Às vezes esse é o segredo, né? Pra se conectar com as pessoas. Mostrar um dia a dia comum, né? Você posta lá lavando Exato. a casa. Adoro. Eu acho que é isso que conecta as pessoas, né? Conecta o dia a dia, o seu modo de... Né? Hoje em dia o meu público maior é feminino. E é tudo praticamente dona de casa, casada. Então, assim, ela se identifica com a loucura, né? Com o trabalho na rua e a casa pra organizar, que é todo dia, né? Não tem filho ainda, carne e osso, mas eu tenho meus 4 patas lá. A internet mudou muito a maneira, né, de se comunicar e os próprios grandes serviços, assim, os mainstreams, né, as televisões, as emissoras, eles têm tentado se aproximar da internet porque eles entenderam que ele tem um público que hoje os canais, principalmente abertos, não conseguem alcançar. E quando uma marca vincula o nome dela a vocês, e, obviamente, principalmente a você, ela está também se vinculando aos seus posicionamentos, sejam Sim, políticos, claro. pessoais, crenças. Então, assim, é complicado quando você vincula o seu nome a uma empresa que não combina com o seu Uma dia a vez dia. até aconteceu. Em 2022 a gente perdeu uma parceria por Não, conta- quase. Foi quase. Perdeu e voltou. Aí entendeu. É. Uma não, duas, né? Foi por Pô, causa pô. que a gente... O que a gente repostou na Posso época? contar? Pode. Só não fala o nome da empresa. Não fala o né? nome da empresa. Não, É, a empresa não, vou terem dor de contar o cabeça. assunto, né? Eu tenho assim, muito assim, Caio, você me acompanha lá, você sabe o que eu penso. Eu entendo que os extremismos não funcionam, seja de direita ou de esquerda. Nenhum deles funcionam. Extremos não funcionam. Porque entre um extremo e outro, 90% das pessoas estão aqui. Então, assim, eu não sou defensor nem radical do Lula e nem do Bolsonaro. Eu entendo que tem que ter vida além desses dois. E aí, durante a eleição de 2022, a gente recebeu uma enxurrada de pedido. Divulga quem que vocês vão votar, vocês precisam se posicionar. Posicionamento, né? Assim, eu não preciso me posicionar. Eu não preciso me posicionar porque o segundo turno, nenhum dos dois me representa. Eu vou votar em um deles? Sim, eu vou votar em um deles. Só que não é por exclusão, não é por querer um ou outro em um segundo turno. E aí, foi assim, uma enxurrada de gente do Lula e gente do Bolsonaro. E aí teve uma hora que ele falou, o Bolsonaro pôs uma declaração, que ele estava muito triste, que a vida dele já não era nesse sentido, mas eu não vou lembrar certinho o que ele disse, mas que a democracia morreu, que alguma coisa assim. E aí a gente replicou aquela frase que ele usou. E daí? Eu não sou coveiro.
Então, aí isso provocou uma enxurrada de repercussão. E 2 parceiros deram uma estremecida, porque são extremamente conservadores e de direita. Mas tudo se encaixou, nenhum dos 2 saiu e vida que segue. E a gente explicou justamente isso. Que o posicionamento político e pessoal, se não agregar, a gente vai super entender. Mas eu não posso moldar o nosso posicionamento para encaixar na empresa. Exato. Entendeu? Só que eu entendo os dois. É diferente, por exemplo, do Caio, que em 2022... Mas eu tomo cuidado, eu não faço posicionamentos exagerados. Exatamente. Eu acho complicado, por exemplo, você exigir de um influencer que não fala sobre política um posicionamento político. Exatamente. Agora, já faz um pouco de sentido, como você fez em 2022, se posicionar sendo vereador, né? Claro. Sim. Completamente diferente e assim... São posições completamente diferentes, né? Eu entendo o público querer, por exemplo, que o Manu fale sobre política, mas eu entendo mais o Manu ainda de falar, gente, aqui não é a minha área de atuação. Inclusive, isso pode prejudicar o meu trabalho. Eu não ganho a vida falando sobre isso, então evita. Agora, como vereador, aí eu entendo perfeitamente, porque você é um representante público e as pessoas querem saber seu posicionamento. Tanto que muitos vereadores em 2022 sofreram com essa... Sofreram, entre aspas, né? Que pra mim nunca foi problema, eu me posicionei, mas muitos outros não se posicionaram. E eu entendo, aí os 2 lados ficam chateados, porque o representante público não fala o posicionamento dele. Mas isso cresceu muito porque eu já falava de política muito na época, né? Eu venho falando de política, assim, mais assiduamente nas redes sociais. Mas uma observação. Uns 3, 4 anos. E aí as pessoas queriam essa informação. Sim. Você repostou essa frase no seu perfil foi pessoal. Foi, no meu perfil. Não que não foi no perfil da empresa. Divulgação. Aí nós explicamos, olha, eu acho que você não entendeu. Foi veiculado no Instagram pessoal do Diego, não o que eu veiculo a sua empresa. Porque eu, Emanuel, evito o máximo de falar. Às vezes eu fico irritado, bato palma, mas eu não falo 100% aquilo que eu queria, porque hoje em dia a internet é tão complicada em questão de política, ainda mais no meu caso, né? Então eu evito o máximo de falar de política. E às Sou vezes muito mais na minha, assim. Às vezes as pessoas estavam pedindo uma opinião porque as pessoas têm necessidade de se espelhar ou de criticar também, né? De criticar, mais de criticar. Exatamente. Mas no seu trabalho não faz muito sentido se posicionar, pelo menos na Não, minha opinião. eu também nem gosto. E eu tinha esquecido esse detalhe mesmo, foi no meu pessoal. No seu pessoal. Não faz o mínimo sentido. Aí até então que ele ficou muito sem graça e voltou, mas aí depois ficou um pouco... Pediu pra apagar, vou apagar. A gente até saiu também. E observação. No off, os funcionários sempre falam, né? Que esse empresário mandou uma cartinha na época para todos os funcionários... Com diretrizes de voto. Pensar no voto, sendo que... Ai, gente, não dá, né? Isso acontece muito, né? A gente sabe que acontece muito. Acontece muito. E quando vocês criavam conteúdo junto, quem costumava frear mais, assim, as ideias? Alguma coisa... Você? Hoje eu ainda... Às vezes ele posta... Eu acho que é melhor ser assim, eu não posso mais mandar, porque agora o CNPJ é só dele, né? Mas eu falo assim, olha, eu acho que às vezes seria interessante falar de uma outra forma. E como que foi isso? Sempre foi tranquilo, assim, ó, Manu, dá uma baixada, e o Manu, como é que era? Eu sou virginiano, né? Então, brigava todo dia, velho. Brigava todo dia. Eu dava uma controlada. Você é qual signo? Eu sou peixes. Eu não entendo nada. Peixes é de boa, Perguntei só pra ficar gravado, porque eu não entendo nada e não acredito. Então, assim, é peixes e virginiano. Meu namorado é de peixes, a minha mãe é virginiana. Jesus! Virginiano é difícil, viu? Virginiano é complicado. Nossa, é bem complicado. Então, eu não minto que eu sou meio metódico em algumas coisas. Você é de que dia? 26 de Não, agosto. fica até chato, então metódico. Um pouquinho leonino também, Meu ascendente é leão. Um pouquinho leonino. Meu ascendente é leão. Pra mim isso é tudo um surto coletivo. Eu não acredito muito também não, tá? Eu também não. Não, mas o Caio é super parecido com o signo dele. É? Então deve estar falando mal de mim, né? Eu só fala mal do meu signo, escorpião. Eu assisti esse final de semana uma série fantástica brasileira, ganhou um Emmy, que chama Ninguém Tá Olhando. Ela fala de ângelos, que são os anjos da guarda, mas não tem anjo da guarda pra todo mundo. E aí é um sistema aleatório que fala qual anjo vai proteger qual ser humano. E aí tem uma personagem que ela acredita muito em signos e tal, e aí o anjo da guarda que tá no dia vai lá, busca no arquivo dela, aí ele já tá... Tem um momento que eles aparecem pra pessoa, ele cria uma intimidade com ela, ele fala assim, você sabia que sua mãe te registrou um mês depois? Você não é esse signo? Nossa. E aí o mundo dela desaba, porque ela se identificava com o signo. Se me falar um trem desse, sou super leonina até morrer. Inclusive a série é muito boa, Ninguém Tá Olhando, assista na Netflix. Qual que é o nome? Ninguém Tá Olhando. Ninguém Tá Olhando. Brasileira, série muito bem feita, final muito bom, mas cancelaram, a Netflix não renovou. Que pena. E é de humor, ganhou o M de humor. É 8 episódios de 30 minutos. Você assiste numa...
E vai sair uma série, inclusive, com esse tema de Anjo da... Uma série, não, um filme, né? De Anjo da Guarda. Eu gosto muito dessa temática. Com Keanu Reeves. Vai sair um filme bem bacana no final do ano. Eu também quero ver bastante, que ele é escolhido pra ser o Anjo da Guarda de uma pessoa na Terra. Enfim, é bem legal. Eu gosto Pelo bastante menos o desse trailer, tema, né? eu acho bacana. Também acho. E a gente tava falando sobre marcas, né? Tem algum produto específico que vocês já deixaram de divulgar porque não concordavam? Ou então, quando conheceram a marca, ou às vezes até a empresa em si falou assim, gente, não tem como a gente passar isso aqui pra frente. Tem segmentos, né, mano? Que a gente não divulga, né? Tipo, Não precisa falar, obviamente não precisa falar o nome. Emagrecedor eu já fiz uso, só que a gente vai, né, aprendendo Mudando com o tempo, conceito, mudando né? o conceito e tal. Não, exemplo, eu não divulgo mais, mas sempre me chamam. Sex shop. Sex shop eu também não, porque eu tenho muita criança, então Que te como é que eu segue. vou mostrar, né, Aham. produtos, né, eróticos Adultos. lá, não dá. Então, essas coisas não. Vocês chegaram a fazer publicidade pra casa de aposta? Eu confesso que eu não me lembro. Também não fazemos. Não, já recebemos convite já, mas Bem não. tentadores. Bem tentadores. Ah, imagino, né? Porque vocês... Eu acho que era A gente já 2 recebeu posts cifra. por 20 mil. Num contexto geral. Bem, Negócio quando eu tava, assim. né? Porque era eu que respondia. Mas em cifras gerais era contratos acima de 100 mil. Que isso? É, também tinha isso. Eu não aceitei, não. A gente Parabéns. não aceitou. Não, a gente não divulgaria. É uma coisa que a gente não divulgaria de forma alguma. Também, assim, eu não... Eu não recebo no acredito, meu eu perfil não todos acredito. os dias. Você não recebe, não? Recebo, só que assim, eu acho que as páginas que me chamam não tem... Eu também não faria, né? Mas as páginas que me chamam, eu acho que não tem credibilidade nenhuma. Eu recebo muita A mensagem. gente já recebeu de páginas conhecidas, de casas de apostas conhecidas. conhecidas. E também de tudo quanto é tipo. Então, eu recebo muita mensagem que fica naquela aba de solicitação, Uhum. que são páginas, assim, menores, e não. aí me oferecendo dinheiro pra fazer divulgação, mas... Esse eu Ainda falei que não trabalhasse com política também, eu acho que não faz sentido nenhum. É uma temática Também que a não gente gosto, tem não. muito forte, né, Manu? A gente não entende que, infelizmente, e eu pessoalmente não entendo muito bem, porque se cassino não é permitido do Brasil, por que o cassino online pode? Então, que é muito mais é um acesso muito mais fácil. Na minha cabeça não faz sentido. Então, assim, e tá comprovado que as pessoas ainda não têm a maturidade suficiente para entender aquilo ali como uma diversão, que se vende, a divulgação também é feita de uma forma muito errada, se vende como um ganho que não existe. Então, assim, da forma que seria feito, da forma que faz hoje essas casas de aposta, não faz sentido. Exatamente, né? E é um problema de saúde pública hoje em alguns países já. Sim. Claro. Exato. E aí, uma pergunta pra você, Diego, mais direcionado. Como é que foi essa transição? Se envolver realmente na política. Hoje você é vereador, tá aí no primeiro mandato. Teve uma votação muito expressiva. Eu sei que você gostava antes, porque a gente fez Politize junto, mas quando que você começou a gostar disso e que você resolveu realmente entrar nesse mundo? Júlio, eu sempre fui um aficionado por política. E eu sempre soube, desde criança, separar muito bem política de político. Que são coisas completamente diferentes. Hoje, quando a gente fala de política, né, antes do mandato, muitos se associavam à política. Ah, mas quem que você vota então? Quem que você pensa? Não tem nada a ver. Política é uma coisa, política é outra coisa. E eu sempre fui aficionado por política. Eu era entusiasta desde pequeno de ficar... O período eleitoral era o auge pra mim, entendeu? Gente. Eu ia votar com meu pai e teve uma vez que barraram. Nossa, mas foi o pior dia da vida, que eu entrava na cabine, era fantástico. Então, assim, o sistema eleitoral brasileiro sempre me encantou muito. Tem seus problemas? Tem suas ressalvas? Tem, mas é um sistema à frente do seu tempo, é um sistema de tirar o chapéu, é um sistema rápido, prático, mas a política em si, ela sempre esteve comigo. Desde a época da escola, eu fui representante de turma da faculdade, do início ao fim da faculdade. Então, assim, eu sempre gostei de ter a quem falar e de quem falar. Meu pior período foi quando eu comecei a acompanhar as sessões na 19ª legislatura de forma mais afinco, né? Que eu acompanhava mais distante. E aí as sessões foram para a noite, ficou mais fácil de acompanhar. E aí eu ia ali, vez sim, vez não, eu acompanhava. E era uma tortura, porque se eu ouvir não poder falar é a pior coisa do planeta. E eu que gosto de falar, fica um negócio assim fora, ainda mais sobre esse assunto, fica um negócio fora do normal. Já me exaltei algumas vezes ali na galeria, porque você tá ali, você vê a sua cidade sendo decidida, as coisas sendo decididas, e quem deveria te representar falando completamente diferente do que você acredita, é muito complicado. Então a política sempre teve comigo. A decisão da candidatura de 2024 veio em 2021, eu já sabia que eu seria candidato. Em 2022, a gente já estava praticamente em pré-campanha. E aí, eu acho que por esse tempo e essa dedicação que a gente conseguiu colher o fruto que a gente colheu. Muita gente não acreditava na nossa eleição. Dentro do partido tinha gente que não acreditava na nossa eleição. Muita gente falava assim,
Ninguém, não teve nenhuma influência que converteu o voto. Não vai converter. Só que aí é diferente, porque eu entendia que se eu chegasse em 24 só como influencer, candidato, realmente não ia converter. Mas se você convertesse o público e mostrar que você estuda, que você gosta, que você corre atrás, que você tem uma opinião, que você tem uma bandeira, que você tem uma identificação e principalmente conhecimento e vontade de fazer alguma coisa, seria fácil de converter esse voto. Então, assim, foi fácil durante a campanha, apesar de todo o nervosismo, que é uma campanha. Nossa Senhora. Mas foi fácil de fazer essa transição e mostrar para as pessoas que a gente queria estar ali para fazer uma voz que ainda não existia, uma temática que ainda não existia. Eu sou muito combativo, eu sou muito questionador. Inclusive, essa série, o Anjo Principal, ele quebra o sistema. Ele tem 4 regras, ele quebra todas. Jesus. Porque ele entende que não é assim que tem que funcionar, que não é assim que as coisas funcionam. Porque a regra é sempre seguir a ordem do dia. Mas por quê? Por que eu não posso salvar o outro que não está na minha ordem do dia? Eu vou salvar ele. Então, assim, a gente tem que sempre não burlar o sistema, não quebrar o sistema, mas questionar o sistema é muito importante. Então, foi algo construído, assim, bem, bem cuidadosamente. Que legal. E é muito bom a gente ver E eu não hoje... tinha plano B. Se não desse certo, eu já tinha saído do CNPJ aqui. Já tava... Mas os grandes desafios são assim. Eu não tinha plano B. É muito legal a gente ver, porque eu acho que isso começou realmente em 2020 aqui na nossa cidade. Vereadores que se prepararam e estudaram pra isso, né? Então, A gente precisa. veio aquela primeira leva e ver você hoje também, assim, é uma coisa que assistindo de fora, mas não tão de fora assim, é muito satisfatório mesmo, né? Você vê que tem gente que estudou pra aquilo lá, falando, e realmente sendo a sua voz na câmera, e eu te entendo das sessões, que Jesus amado. Irrita, Aquilo lá né? presencialmente é um caos. A Luana, que é minha advogada, ela fala assim, tem hora que dá vontade de entrar lá e falar. Eu falei, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Passei por isso. Mas converter o voto, assim, ser influente e ter a credibilidade para ter um voto são coisas diferentes, né? Ser conhecido e ter voto é diferente. Daí a quantidade de famosos, né, que se candidatam a deputado e não conseguem converter de forma E significativa. você fez esse trabalho, como você mesmo falou, né? Durante alguns anos antes da eleição, começou a falar de política e gerou credibilidade dentro da pauta. Então passou a ser conhecido como um influenciador que também entende de política, e por isso eu acho que teve o sucesso que teve, porque E aí que vem construiu isso. eu entendo que daí que vem um grande número de reeleições também, Brasil afora. A pessoa fala assim, mas eu vou trocar alguém que já tá ali, que já sabe como é que o sistema funciona, por alguém que às vezes eu não tenho certeza. Então, se a gente não demonstrar esse conhecimento, não demonstrar a vontade também, o eleitor vai preferir continuar com o que tem. E ao mesmo tempo Sem a gente dúvida vem de uma vontade de renovação, e eu acho que isso aconteceu até em 2020, que é muito, muito positiva. Né? Então a gente viu pessoas realmente novas na Câmara, e isso pra mim, que sou mais jovem, como o Manu, isso é muito positivo, porque você começa a se enxergar lá dentro também, né? Você começa a se sentir realmente Participante, representado. Né? Eu acho Sem que dúvida. isso, assim, fenomenal. Durante E aí- muito Muito tempo, bacana. né, a política brasileira, ela foi, na sua grande maioria, homens brancos de meia idade, hétero. Entendeu? É. Então a gente tem que romper. Não que essas pessoas não possam estar na política, elas precisam que elas tenham a sua representatividade, mas a gente precisa romper além disso. O homem branco de meia idade não representa 100% da população brasileira. Entendeu? Sim. E aí, dentro desse contexto todo, né, eu queria te perguntar sobre como é que é a relação da sua família com o fato de você ser político. Porque eu passei... Minha família sempre me apoiou, meus pais principalmente me apoiaram bastante, mas as consequências da política eles sofreram muito, né? O desgaste político, minha mãe é servidora, enfim. É o que eu já falei aqui várias vezes. Você escolhe ser político, mas a sua família não. E a sua família sofre muitas consequências por você ser político. Como é que foi isso? A família de vocês lidou com isso? Se foi positivo, se foi negativo, enfim. Não tive ninguém na família que não concordasse, não. Inclusive, durante a campanha, foi muito abraçada por toda a família. Eu tenho uma família muito grande, né? O Manu também tem uma família considerável. Eu acho que quem mais sofre hoje com isso é o Manu, né? De as pessoas ainda às vezes não conseguir separar e mandar 1 milhão de coisas pra ele, de sentidos assim que não faz lógica nenhuma. Mas aí a gente tem de tudo, né? Minha mãe também é mais na dela e tal. Mas tem tia que tem medo, fala assim, menino, você vai apanhar lá, não? Você não tem perigo de alguém entrar lá? Diego, cuidado. Diego, pelo amor de Deus, não tem perigo de alguém entrar lá e matar vocês? Diego, para de falar da prefeita. Diego, a prefeita vai fazer o quê? Não tem essa possibilidade. Tô aqui pra falar, A gente pra tá aqui cobrar, pra né? isso. Mas assim, é porque é uma linha ideológica e de conhecimento muito de subordinação. E a gente tem que mostrar que o vereador...
onde a gente está, não é uma linha de subordinação. É uma linha de fiscalização, de questionar, entendeu? Então, muita gente fica meio recebiada. Então, a família mais do lado do meu pai tem esse medo. Nossa, mas olha o que você tá fazendo, você vai caçar briga com os outros. Eu falei, não é briga, é briga. A gente tenta de outra... Aquilo que a pessoa vê em plenário é o pico do iceberg. A gente tenta 1 milhão de coisas antes. Eu tava conversando ontem com os meus pais sobre isso, assim, meus pais começaram a acompanhar mais política porque eu comecei a gostar muito também, a minha irmã também. Então a gente começou a conversar lá em casa sobre isso e ontem meu pai virou pra mim e falou assim, ô Júlia, tem ninguém pra parar esse careca, não? Ele acha que ele é acima de todo mundo? Aí a minha mãe falou assim, não, eu acho que o presidente é mais importante. Eu falei, gente, na verdade, tá todo mundo ali na mesma linha. Mas assim, óbvio, né? A gente vive nesses pesos e contrapesos. Claro. Mas é muito importante as pessoas terem noção disso, né? Às vezes o cargo executivo tem mais visibilidade, claro. Mas enfim. E aí é muito bom que essa relação familiar, eu falo que cada pessoa que a gente traz a questionar na política é um ganho. Cara, porque cada pessoa que se interessa por política é um desinformado a menos, né? E aí a gente vira, o Caio deve passar por isso, uma referência. Não, mas o que é isso aqui? Você tá falando, e o outro lá, o que ele falou lá? Faz sentido? Exatamente. Então a gente começa a virar essa referência e eu acho muito bom. E eu nunca respondo a resposta pronta. Eu sempre faço a pessoa pensar, questionar um pouquinho. Olha, ele falou isso, isso, isso. O que você acha? Exato. E aí pessoas... Porque eu passei por isso de não ter a minha opinião ouvida. Então quando a pessoa vê, por mais que seja da família, mas o vereador querendo saber o que eu acho... Porque às vezes a opinião dela é muito diferente da minha e me ajuda a moldar a minha também. Uhum. Então, assim, eu sempre devolvo questionamentos com perguntas, porque aí a pessoa tem o espaço para dar ali a opinião dela e ainda a gente pode tirar algum aprendizado que a gente nem imaginava. A política mudou muito nas últimas décadas, né? E às vezes os familiares têm essa posição assim, de preocupação em relação às críticas, porque, de fato, há muitos anos atrás, os políticos, principalmente os prefeitos, governadores... eles eram vistos como autoridades e coronéis. Inquestionáveis. Né? Então, assim, faz parte de uma cultura que não é a nossa, de uma geração que não é a nossa, também se preocupar, porque, assim, tem um vereador que às vezes está questionando um executivo e, assim, ele pode ser perseguido, enfim. E querendo não, tem os crimes aí de repercussão nacional, né? Exato. Que vão lembrar disso, mas são outras circunstâncias, outras cidades. Mas eu acredito que, assim, se até... Nós estamos em 2025, né? Se eu ainda não sofri com nenhuma consequência mais grave, acho que você não vai sofrer, não. Eu falo, tá tudo tranquilo, não preocupa, não. Gente, eu queria saber de vocês como que foi, né, ocupar o espaço também da rádio. Vocês estavam ali no Instagram, a pessoa seguia, aquela coisa, né, a pessoa... tinha que seguir pra ver vocês. Uhum. E na rádio, assim, acho que vocês tiveram um alcance muito grande. Vocês estavam falando com milhares de pessoas. Isso aconteceu de forma natural? Era um desejo já de vocês, assim, com essa tendência pro jornalismo? Começou comigo também. Eu sempre gostei do jornalismo, gostei da TV, do rádio. E eu pedi uma oportunidade pro Almir Silva, que ele era das Sete Colinas na época. E eu chamei ele no Messenger. Falei, Almir, me dá uma oportunidade pra falar do mundo dos famosos. Aí ele, não, pode vir aqui na sexta, então. Aí você, vamos ver o que vai dar. Aí deu certo. Eu fiquei um tempo lá, né, Diego? Ficou um ano, né? Acho que mais de um Quem ano. não chora não mama, né? Exato. Porque você foi pedindo os trem. Eu sempre fui pra frente. Então eu falei, me dá uma oportunidade. E ficou aquilo. Toda sexta-feira eu falava do mundo dos famosos lá com o Almir, lá no programa dele. Aí depois de um ano eu saí, foi na época das eleições, 2022, né? 2020. 20, ele até emburrou comigo, voltou a conversar agora, porque o dia tá lá dentro. Eu já contei essa história, mas eu sou muito grato. Continuou. Mas eu sou muito grato a ele, e inclusive todo dia do radialista, eu sempre agradeci a ele na internet, né? Só que eu sempre marquei também, mas ele nunca me repostava, nunca Não, eu quero saber essa história agora. Conta aí pra nós, Diego. Ah, não sei, gente. Não, eu quero saber. Diego. Porque pra mim foi tão superado, foi tão natural. Mas não, eu acho que no fundo, às vezes, ele achou que eu ia apoiá-lo, né, na época. Só que eu já tinha dado a minha palavra que eu ia apoiar a Cacá Borges, que era nossa amiga na época, né? Então, assim... Então, aí eu acho que teve esse contraponto. Até então, que não foi ele que me chamou, falou, não precisa vir mais. Foi o John que chamou na época. Na época eu fiquei até bem chateado com isso, mas eu sou uma pessoa que esqueço. Acabou, pronto, vida que segue. E eu acho que o que fica no fundo é a gratidão. Aí eu sempre fui muito grato a ele, até hoje. Se eu estou no rádio é por causa do Almir, eu sempre falo isso. E depois passou de um tempinho, eu chamei o dono da 98 e pedi uma oportunidade. Ele, não. Porque no meio da comunicação,
É muito complicado, gente. Sempre vai ter alguém que vai querer puxar seu tapete. É normal. Eu acho que na política, eu acho que no mundo digital, e uma pessoa falou mal de mim pro dono da 98. Porque chegou no meu ouvido, enfim. Falou que eu não ia, não cumpria horário, então tal. Eu falei, tá bom. Falei, Gima, eu cumpro horário, eu trabalho certinho. Chamei o dono novamente na 98, né, Diego? Falei, me dá uma oportunidade, deixa eu trabalhar aí na 98 e tal. Ele, tá, então vamos lá. Todo domingo, então, das 10 a 1, não era? Das 10 a 1. Das 10 da manhã a 1 da tarde. Esse é o horário. Horário de almoço. Vamos ver o que vai acontecer. A gente ficou lá 2 anos, 8 meses. 8 meses. A gente, sempre quando eu entrei, foi um contrato firmado que a gente tira 2 férias no ano. Então, esses são períodos que o único que eu iria faltar. Foi dito e feito, cumpri bonitinho. Acho que até acalhar a boca de outra pessoa aí, que não quer nem contar. Mas eu acho que é bom a gente mostrar para as pessoas que às vezes não vê capacidade na gente, né? Às vezes é só um menino novo. E não, é um menino novo que tem capacidade, né? Enfim. E eu também sou muito grato a 98. Aí depois passou um tempo em uma mesa foi de uma festa, não foi, Diego? A Lídia tava, né? Falei, Lídia, me dá uma oportunidade pra entrar aqui na 95 lá. Aí já não tava mais na 98, não tava mais na 98, já tinha tempo já. Aí ela... Ah, tá, vou pedir pra te chamar. Aí passou um tempinho, quem foi? A Larissa que me chamou. Aí eu tô lá, nossa, fazia uns 2 anos já também. Tem um tempinho. Tem 1 ano e 8 meses. Só que nesse período da 98 que o Diego que ficou comigo. Aí ele trabalhou nesse período todo comigo. aí do Almir, da 98 e agora Isso, o Diego que ficou da JM, comigo. eu fiquei na 98. Custava acordar no domingo. Falei, mas você vai, bora comigo. Domingo era E é fácil, engraçado que o pessoal gostava muito, né? O pessoal ia pra feira, ia no supermercado, a gente pegava o público de domingo, né? Então era muito boa a audiência, era muito legal. O programa era muito dinâmico. Era dinâmico, era muito muita dinâmico. participação. A gente falava fofoca, informação, política a gente não falava, que era uma ordem lá de não falar política. Falei uma vez, deu errado. Deu errado, não pode. Acho que é o Diego, ele é muito, né, inclusivo, então Eu não gosto de comentar. Ai, mas é certo. isso. Aí hoje eu estou na Aí o 95. patrão gostava de outra coisa, eu falei, então... Vou parar. Hoje em dia eu estou na JM, né? Eu gosto muito, de segunda a sexta, dar umas 2 lá. Eles tentaram me levantar ficar até as 3 horas da tarde. Eu falei, não, gente, só até a 1, dar umas 2. Não, bacana demais. E assim, quem não conhece vocês assim no dia a dia, né? Não sabe as histórias, nunca imagina que essas oportunidades que vocês construíram, né? E até o próprio programa que você tem hoje, surgiu de uma conversa mesmo com o dono da empresa. Exato, porque antigamente, né, hoje em dia, lógico, é muito, muito sério, né, ligar um microfone ali. Sem dúvida. De uma emissora tão consolidada e é o medo, né, dos donos mesmo, que você fala uma besteira, né. É diferente do Instagram, que é o seu Instagram, é sua responsabilidade, ali você tá no comando de outra pessoa, eu tenho de outra instituição. Exatamente, eu pego outro público, né, apesar que eu sempre coloco o link, né, pro meu público também me acompanhar, mas é uma responsabilidade muito grande. E os donos das emissoras, né, como a Lídia, a Larissa, né, o Luiz lá, dá essa possibilidade, dessa abertura pra mim trabalhar lá, nossa, é muito importante. Eu fico muito, muito feliz mesmo. Não, é legal demais. E assim, como é que é a vida, vocês dividirem essa vida pessoal e pública? Tem algum limite que vocês assim não ultrapassam? Uma regra entre vocês dois, caso vocês falam só isso aqui a gente não vai divulgar, ou então a gente não dá publicidade sobre isso? Ou a rotina já tá tão acostumada que, enfim... Eu sou mais reservado, cara. Eu tenho até, agora que os Instagrams são separados, né? De colocar ali, eu sei que eu preciso, né? Que é importante, as pessoas gostam, porque as pessoas não compram, muitas vezes, sua ideia, mas elas compram o político, quem a pessoa é, quais são os seus pensamentos, se toma café, se come fruta ou se come pão. Então as pessoas gostam de saber disso. Então eu dou até uma cobrada de fazer mais, porque as pessoas gostam. Então assim, eu tenho até que fazer mais do que eu faço. Já o Manu... Ah, não, eu posto o dia dormindo, acordando. A gente já brigou algumas vezes. É engraçado que o pessoal fala, nossa, o vereador lavando isso. Falei, uai, gente, o vereador não é gente, não, velho. A gente já brigou algumas vezes. A gente já brigou algumas vezes no sentido de onde era o limite, né? Você me postou dormindo aqui, que sacanagem. Não, uma vez eu fiquei bravo, por quê? Não, eu fiquei bravo, da primeira vez. Porque ele postava e falava assim, agora porque é vereador não pode postar, não sei o quê. Eu falei, não é que não pode. É verdade. É porque você posta um negócio muito... Eu vou postar também mais nada, então, não.
Mas não adianta, ele continua postando e vida que segue. Não, mas é engraçado que eu sempre, quando às vezes tem esse feedback, eu printo e mando pra ele, faço questão. Porque hoje em dia as pessoas gostam de ver a sua realidade. Nossa, Quem é que você, legal, o vereador fazendo comida até meia-noite. Lógico, tem que fazer porque eu limpei casa, tem que fazer também. Então é assim, o pessoal fala, nossa, que legal isso. Então o Diego é mais reservado, então eu acho que eu não sei se eu sou mais pra frente, eu gosto de gravar. Não, mas, e eu vou filmando ele até demais. O dia que... Ele no supermercado com meu chinelo 42, ele calça 39. O dia que... Aí o povo fica feliz. Às vezes, quando eu vou no supermercado, eu vou meio mulambento mesmo. Não, o Diego vai mulambento. Não, o dia que eu falei assim, nossa, mas tinha necessidade disso? Foi a gente que às vezes quando volta uma Nem dieta lembro. proteica, né? A gente passa por alguns problemas intestinais. Ah, sim. E aí ele postou, né? Falei, gente, teve Diego tá divulgação? peidando muito. Não Não dou conta, jeito. não dá. E aí... Bruninho é prova, que a gente Aí eu desmaia. falei assim, mas tem limite aí de compartilhar a Não, intimidade? Diego, você é chato. Você não postou isso, não é? Eu, hein? Aí eu falei, vai. Não adianta. Já não foi, adianta, não adianta. Não adianta, Postar, ele continua fazendo. Não postar. adianta. E o pior é que deve dar um engajamento absurdo. O pessoal adora isso, gosta. Eu gosto de mostrar que realmente o vereador peida também, gente. Ah, normal, não é? Eu, assim, hein? Mas é quando a gente assume cargo público, as pessoas acham que a gente vira um ser intocável, né? Fora de uma realidade que não é. Mas o bom de vocês é que assim, o público que... Até o público que acompanha politicamente conheceu vocês assim. Sim, Então, sim. E são realidades completamente diferentes, né? Porque Agora não é por causa de um cargo que eu vou me moldar. Não vou moldar, não. Vou falar... são realidades. Olha você como são políticos completamente diferentes, né? No ano passado, na eleição do ano passado, eu tava conversando com o Anderson Adalto. E aí a gente conversando algumas coisas, ele trocando ideia, eu dando umas ideias pra ele. E falou, cara, eu achei inacreditável. Teve um senador que foi gravar um vídeo, gravou escovando os dentes. Eu falei, eu achei que seria muito legal se eu gravasse um vídeo assim. Ele me olhou de cima e embaixo e falou assim, mas não tem condição de eu gravar um vídeo desse. Mas não foge da casinha, você vê um vídeo do Anderson Adalto de manhã escovando É os dentes. muito legal, muito legal. Mas é essa visão, às vezes. Mas ele não do- comprou minha ideia, não. A visão do digital, que a geração dele às vezes não tem. Exato. É verdade. E a gente tem visto, né, assim, os políticos vestindo uma roupa nova nas redes. Não, o que mais né? tá tendo é política influencer. Com certeza. Acho que começou muito ali com Topázio, veio o Manga, João Campos na dancinha e tal. Então, assim, é muito legal porque a gente vê que é gente também. Claro. É, exato. E assim, a política, querendo ou não, é um assunto chato, né? Pra maioria das pessoas. Então, assim, se você levar isso na linguagem popular, que a pessoa consegue acompanhar, você atinge o seu objetivo, a pessoa fica bem informada. Então, É tudo bem. isso. E eu queria saber, assim, eu sei que deve ter muita história boa pra contar, mas qual que foi a situação, assim, mais inusitada que já aconteceu na hora de gravar uma publi? É porque assim, o Diego... Você usou, né, Diego, na campanha? Não, foi o dia que você falou a empresa errada, o nome errado. Ai, verdade, também. Um dia eu tava numa empresa aqui de Uberaba, bem famosa. Aí, só que eu tava no... Não, eu tava numa empresa... Não foi só uma vez, foi Não, umas 3 já. tem uma empresa muito famosa aqui na cidade, o nome. O nome é muito legal. E eu tava numa com o nome praticamente idêntico, né, Diego? Falei, oi, gente, cheguei aqui no... eram- Diego. As duas eram no diminutivo. Falei, oi, gente, cheguei aqui no tal. Aí a dona tava do lado. Ela, Primeiro Manu, dia. essa é minha concorrente. Primeiro dia de divulgação. dia. Ih, já aconteceu várias. Mas aí não foi pra rede. Não, Não. aí eu excluí e apaguei. Eu falei, nossa, gente, desculpa. Também A você dona- criou nome idêntico? Eu falei pra ela. Aí... Mas essa questão de nome foi várias vezes, assim, que eu às vezes confundo. Mas nunca foi pro ar. Jamais, me demite, não paga. Não, porque assim, se Já acontecer... teve alguma coisa assim que foi pro ar? Não lembro, que às vezes alguém avisou depois. Ah, não lembro não. Às vezes eu lembro. posso ter inventado. Ah, não, mas se tivesse acontecido, provavelmente vocês E, lembrariam. e também esse né, Diego, ele cresceu também porque... eu esqueço muito fácil das coisas, gente. Né, amiga? Da amnésia. Aí eu esqueço muito rápido das coisas. Aí, às vezes, a empresa passa uma informação. Manu, você vai falar desse copo que ele foi criado lá na década tal. Aí eu, gente, tal... Aí a empresa fala assim, entendeu? Tem mais alguma dúvida? Aí eu, Não, não, tudo gente, certo. entendi tudo. Aí eu, gente, eu... Ixi, a hora que eu esqueci, eu, né, Diego? Aí cresceu ele- o Né Diego. Aí o Né Diego veio por O causa Né Diego é disso. socorro. Aí o Aham. Diego Pelo amor muito de Deus, tô inteligente, nerd, grava tudo na cabeça. Aí, lógico, mano, isso aqui foi criado, tal. Eu falei, gente, olha só, que legal. Então o Né Foi Diego, desse o Né jeito. Diego é um pedido de socorro. É um pedido de socorro, né, Diego? Aí, não vou mentir, quando... Foi em outubro, Diego?
Não, eu parei Você parou em agosto. na pré-campanha. Não, a campanha começou em agosto. Eu parei em junho. Não vou te mentir, trabalhar sozinho nesse, Junho de assim, 2024. no primeiro começo foi bem difícil. Porque realmente eu esqueço muito das coisas, eu tenho que anotar. Então, é um desafio. Hoje em dia já acostumei também. Vai fazer E um ano, né? eu fazia o ADM, né? Agora ele não tem, ele faz tudo sozinho. O exemplo, hoje eu cheguei em casa, já fiz meu financeiro, já fiz nota fiscal, aí tem que emitir nota, é tudo eu. Às vezes é um pouco cansativo, mas eu também não quero pôr ninguém pra trabalhar comigo, não. Mas faz parte do sua rotina. Né? Faz parte da É fruto do rotina. sucesso, né? Exato. Não, mas Tivesse- assim, se não tivesse tendo que fazer isso, era Mas problema. eu falo pro Manu que a pouco a gente consegue fazer o que ele faz, porque ele grava, ele pensa no conteúdo, ele Limpa a edita, casa? ele limpa a casa. Limpa a Não, casa. Isso aqui só no profissional. Aí ele edita, ele responde os parceiros, ele passa o orçamento, ele fecha contrato, ele tira a nota, aí em casa ele limpa a casa, ele arruma as coisas, ele cuida das crianças. Ainda dá tempo pro marido. Ainda, né? Então, assim, é complexo. E falando em criança, é exatamente isso que eu queria perguntar, né? Acho que você se referiu aos cachorros. Aham. Mas vocês estão na feira de adoção Sim. pra um Sim, É porque filho são ou muitos aí, em filha. vez de falar, eu já falo as crianças. As E crianças. aí eu queria saber como é que tá essa expectativa de vocês, né, pra adotar. E como é que foi a receptividade do público. Que eu vi que Foi o muito engajamento legal. foi altíssimo, então queria saber como é que tá isso. Porque eu sempre recebi isso no direct, né? Nossa, mano, a família de vocês é tão completa, agora eu acho que só pra completar mais ainda falta um filho. E eu sempre tive essa vontade de ser pai. Sempre tive. E eu fui trabalhando isso com o Diego também. O Diego sempre fala, nossa, Eu mas tinha medo. medo, uma criança, uma pessoa depender de mim. Eu falei, Diego, se a gente não for pra casa, as crianças de 4 patas também não comem. Então, esse depende da gente também. Então, a criança é praticamente... É um pouco mais Complexo. mas é praticamente a mesma coisa. Aí a gente foi conversando, aí o ano passado a gente entrou, fez todo, né, o curso, 10 meses de curso nós fizemos, né, e a gente recebeu... Tirar o chapéu pra vara de Infantil Uberaba, que assim, não é toda cidade que tem o curso que eles têm. Tem que fazer uma Muito preparação. completo, muito Tem que fazer completo. uma preparação antes de você estar oficialmente na lista. Tem cidades que fazem isso de forma online, tem cidade que faz isso de forma Isso. remota. Uberaba são 9 encontros? Acho que foram 8? 9. 9 encontros semanais, presenciais, 2 horas cada um, de uma forma excepcional, com conteúdo muito bom. Pessoas voluntárias ali fazendo o trabalho. Então, assim, com o apoio do Grau, né? Ali na sede do Grau. Então, assim, o cuidado, principalmente que o Dr. Marcelo tem, é fora do normal. Aí nós pegamos a que a gente, né, que o juiz deu a sentença, foi agora em janeiro, só que a gente divulgou agora, mês passado. A gente esperou um pouquinho, então a gente já tá na fila. Já tem... Existe Desde expectativa pra janeiro. receber ou não? Cara, a questão da adoção ela é muito complexa, porque vai muito do seu perfil, né? Exatamente. De No perfil de adoção. vocês existe Meu alguma perfil, a expectativa? gente não escolhe sexo, a gente não escolhe É de 0 a 5. de 0 a 5 anos, a gente aceita grupos de até 2 irmãos. Irmãos. E a gente não escolhe a cor. Então, assim, é um perfil um pouco mais abrangente. Sim. Principalmente por ter irmãos. Mas se forem irmãos, os dois têm que contemplar ali dentro do perfil, né? E às vezes as pessoas falam, será que demora muito? É muito complexo, a gente não sabe. Então, o que a Exemplo, tem uma moça lá que eu acho que ela ficou 10 anos na fila porque ela colocou uma menina branca, olhos azuis. Ela foi muito... Não é que ela ficou, ela está. Ela não chegou essa Tá criança ainda? ainda. Não. Ah, então ela tá ainda. Então, assim, Você tem que colocar um perfil alcançável, né? Aham. Claro que você pode querer um bebê, claro. E você tem que saber se você for querer só um bebê, vai demorar mais. entendeu? Exatamente. Então, assim, a título de comparação, até para quem tem essa vontade, o nosso processo tá apto desde fevereiro, se eu não me engano, né? Acho que é Meio final de janeiro, A gente começou na posição 78, hoje a gente tá na 69. Então, assim, é razoavelmente... Depende. Depende no muito. tempo de Deus. É isso, não tem É uma gestação um pouco mais longa. Exato. E eu queria saber se vocês já discutiram, assim, por causa de algum conteúdo. Fora as gravações aí que você tava dormindo, fazendo outras Todo coisas. dia. Não, como assim? Ou já teve algum conteúdo, assim, que gerou alguma briga depois. Às vezes você postou alguma publi, o Diego não tava sabendo. Não, acho que lembro. não. Não, é Acho que briguinha vocês de casal comentaram, mesmo. Acho que vocês comentaram aqui, né, sobre você postar e ele reclamar, mas assim, não tem muito o que fazer. Não, não. Hoje em dia, às vezes, eu me ponho no meu lugar, né? E dou um conselho. Falo, olha, eu acho que poderia ter feito de outra forma. Eu acho que poderia ter falado. Mas nunca, às vezes, nem é nas publis. É mais nos intervalos, nas pinceladas que ele coloca ali de conteúdos bem... Às vezes bem eu quero aleatórios. falar a minha opinião, só que minha opinião, minha modo de falar é muito
grosso, ó, Diego, você quer pensar 2 horas pra postar? É. Aí eu acabo falando, então tá bom, vou postar não. Ele pensa Eu os não treinos e fala gosto. assim, grava agora na hora da raiva. Mas espera 2 horas. Se você ainda quiser postar, você posta. Na campanha, vocês gravaram alguns vídeos juntos, né? Eu acho que até foi o vídeo de lançamento, que eu não sei se é o Manu que te acorda. Dormindo, É, eu Dormindo lembro. e acorda, eu acho que foi assim, um sketch bem legal e deu muito engajamento. Essas ideias assim na campanha foram de quem? As ideias da campanha, 80%, 70% foram minhas. Teve com participação do Manu, sim, em alguns vídeos. Toda a estrutura de... Minha campanha foi foi uma loucura, A cara. moda de Deus. Foi na mão de Deus e na minha, ainda do Manu. Foi assim, toda a estrutura de vídeos da campanha, eu tinha ela pronta antes da campanha. Então eu sabia tudo que eu ia postar do começo ao fim da campanha. Com exceção vídeos que a gente coloca ali ao vivo, né? De coisas que acontecem fora do cronograma. Mas eu tinha... a gente teve 50 dias de campanha, eu tinha conteúdos pensados, eu tinha, se eu não me engano, 35, 36 E conteúdos. ele colocava tudo na cartolina. Eu sou Então, visual. No meu quarto tinha 2 cartolinas enormes com os ele conteúdos. lá me irritava. Meu filho vai ficar aqui até o final da campanha. Tipo um planner, né? Tinha um planner lá gigante, porque eu sou míope, né? Ele era gigante para eu poder de longe ver ele. Então, assim, meus conteúdos, eu estruturei eles. E a gente deixou alguns gravados antes da campanha, então 20%, 30% disso já estava gravado antes da campanha começar, porque eu falei assim, eu preciso agilizar, porque eu não tenho equipe. Eu não tenho quem gravava, quem me ajudava a gravar às vezes era o Manu, ou às vezes eu contratei uma pessoa só para me ajudar a gravar e eu editava. Então, assim, foi uma campanha bem enxuta no máximo. Uma que você canseira. imaginar. A canseira. Pessoas contratadas da campanha foram 2 que eu tive, contratada. Então, assim. O resto foi voluntário. O resto foi voluntário, e na garra, e na força. Então, assim, foi uma campanha muito difícil, cara. Muito Cansativa. difícil, cansativa. Porque foi muito individual, sabe? E você Da gente mesmo ali. E pelo que você fala, você é muito mais perfeccionista em relação ao conteúdo, né? Eu Principalmente político. eu tomo cuidado tanto do conteúdo do escrito, do que vai ser dito, tanto do visual. E aí eu fiz toda a programação de campanha, como eu sabia que a equipe era muito reduzida, antes disso. Então a gente tinha ali o início, meio e fim bem pensado do que a gente ia fazer. Mas deu certo. E depois, tênis novo no pé e rodar a cidade. Exatamente. Campanha o Fiz digital 200 é km a fundamental. pé na campanha. 200 km. Eu não Eu contabilizei. fiquei curioso, falei, vou cronometrar, eu vou medir, pra me ter noção. Se não me engano, eu visitei 126 empresas, né? Fora o dia a dia da rua, mas de visitas comerciais foram 126. Agora eu não contabilizei. Eu fiz uma passos. campanha muito rua, né? Então, a minha foi muito... Porque como assim, no público, no meio político, quando solta uma campanha, né? No meio geral ali, você tem que alcançar o maior número de pessoas, né? Ainda mais que o meu nome não era um nome político ainda. Então eu falei, eu preciso alcançar, mas nem que seja 2/3 dessa cidade. E foi uma loucura. Semáforo, eu não tenho noção quantos semáforos a gente fez. Semáforo eu contei, mas não lembro de cabeça. Eu devo ter feito, se eu não fiz um por dia, foi quase. Deus me livre. E era semáforo de 2 horas. Semáforo foi complicado. Assim, pelo menos o feeling que eu tenho nessa campanha, porque existe uma insatisfação nacional com a política, né? E na época as de campanha pessoas isso cresce absurdamente. E assim, às vezes a pessoa que tá do lado de dentro do carro tá voltando do trabalho, ela não te conhece e ela desconta, às vezes, aquela frustração que ela tem com a política em você. Claro, Então, isso assim, aconteceu. Em 2020 eu fiz muito semáforo, foi Aconteceu muito muito. positivo. Em 2024 já não foi tanto, não. E era um negócio que me desgastava emocionalmente, porque às vezes você fica 20 minutos ali, passa um carro, mas esse um carro é suficiente pra te deixar com raiva, te deixar chateado, porque às vezes a pessoa abaixa o vidro, te xinga, E me xingaram. joga o panfleto na rua. Então eu Me evitei xingaram. fazer semáforo e fiz mais assim, empresas e rua mesmo, andar na rua. Semáforo não foi uma estratégia que deu muito certo dessa vez. Não é fácil, assim, mas eu gosto muito, sabe? Foi uma ação que eu gostei muito. Tanto que a gente continua fazendo em mandato, a gente faz aí, uma vez por semana a gente faz uma ação de acompanhamento, de prestação de contas, de levar o nosso contato, eu acho muito importante. Mas a gente recebeu muita coisa. E período de campanha a pessoa já tá saco esgotada. cheio, porque ela acabou de passar um semáforo ali atrás Exatamente. e tinha um candidato. Sim. Entendeu? Então a gente teve quase 500 candidatos, então é muito candidato. Você tromba nos candidatos a todo momento. A campanha municipal é muito difícil, cara. Muito difícil, muito difícil. Ela é desgastante, cansativa e é uma superação todos os dias. Sim. Assim, a concorrência é muito grande, né? é muito grande. E é engraçado que você levantava de manhã já pensando na cama à noite, né? Tanto que é cansativo, é muito cansativo, gente.
Muito cansativo Porque é muito mesmo. pouco tempo, né? Você tem que alcançar muita gente em 50 dias. Porque aí eu também, né, eu lembro na época que eu trabalhava, aí no intervalo de algumas empresas, eu ia até onde o Diego estava pra ficar um pouco com ele. Nossa, era bem cansativo. E bem ao mesmo cansativo. tempo que passa muito rápido, enquanto você tá vivendo, parece que cada dia tem 48 horas Nossa também, né? Deus, verdade. Os dias são longos, mas passam muito rápido. É, Exatamente. Muito rápido. E dentro dessa realidade de vocês, existe alguma rixa entre influenciadores? Porque, assim, a nível nacional, a gente sabe que tem muitos influenciadores que não se gostam, né? E aqui em Uberaba... o que você tá rindo? Eu tô te fazendo essa pergunta. Eu tô fazendo essa pergunta pra vocês. Sendo bem sincero, eu não faço a menor ideia se existe. Porque você deu uma risada aí, parece que tem. E eu não faço, eu não conheço. Não, eu acho que não. Inclusive, conheço poucos Regular o influenciadores. açúcar. Então, assim, é uma pergunta genuína e eu não faço ideia. Tem? Ela tá rindo. Não, é por isso que eu falo, todos os como se diz, político, influencer, tudo, sempre tem aquele, às vezes, tipo, eu nem conheço você, mas, nossa, eu não gosto daquele cara, Deus me livre. Tipo assim, mas eu nunca conversei com você. Então sempre tem isso, né? Mas já aconteceu eu chegar na empresa, bem recentemente também, aí... As funcionárias, é o bom que os funcionários falam, Contam, né? né? Adoram picuinha, E né? provavelmente são os que gostam de você, aí eles te contam. Será também? É, às vezes, né? Fofoca também, cara. Quem Finge, não né? gosta de uma fofoca? Manu... Cara, adora uma fofoca. Você chega e vai contar uma fofoca, ele adora. Sorrindo, isso cresce aqui, ó. Diego. Eu amo a fofoca. Você também. Fofoca faz bem pra pele. Quem fala fala fofoca não tem acne, não tem coisa. Isso é comprovado. Aí eu cheguei na empresa, aí a funcionária falou, Manu, aquela pessoa acabou de sair daqui, falou assim, como é que vocês contratam aquele viadinho pra trabalhar aqui? Olha que maldade. Aí eu falei, gente, sério? Eu falei, tá bom, mas o que nós vamos falar hoje de bom? Porque eu não gosto de estender, porque às vezes a pessoa que me falou é amigo da outra pessoa. Tá esperando você responder. Só quer saber sua entendeu? resposta. Então, assim, acontece muito no meu caso. Mas, assim, eu sou bem tranquilo. Eu levanto de manhã, trabalho, a rotina o pessoal vê. E eu sou doido de chegar em casa à tarde e dormir, descansar. Eu não gosto de picuinha, panelinha, mas sempre tem aquele que não gosta de você. Segmentos. É normal. Exato. E perder Exemplo, tempo lá com dentro isso da é bobeira. Câmara, tem vereador que é bloqueado, eu não vejo, eu não gosto. Entendeu? Quanto um bloqueado seu? A Lufa Quinelli é tô te ajudando, bloqueada. Tô melhor que você, Caio. A Lufa Quinelli é bloqueado, o Cabo Diego é bloqueado, o Dois Irmãos é bloqueado. Quem mais eu bloqueei? Eu tenho 700 bloqueados No no seu meu, Instagram. no meu Instagram. Mas Porque, vereadores devem ser. São exemplo, poucos. Hã? Vereadores não são tantos. Não são tantos. Porque Deu assim... 3 aí, 3 de 21, tá na É, média. Tá na média. Porque, exemplo, a Lu, pra mim, foi falta de educação, Você tá me de ajudando, ética, hein? de moral que ela fez na época da campanha. Ajudando. Ela A situação falou... vai tá ótimo. Tem sessão essa semana. Ela falou até do preço que a gente cobra por parceiro, que inclusive errou. Então, assim, ela falou do CPF e não... E não do vereador. Você entendeu? Ela falou do meu CNPJ, né? E não do CPF do Diego. Então, assim, eu acho que falta de educação como uma mulher, né? Então, assim, não faço nem questão de olhar. Até então que o Diego falou que ela pediu desculpa pra ele, mas pra mim nunca pediu. Depois de Porque se pedir pra mim, ela vai ouvir. Porque eu acho que a pessoa tem que Isso ter foi- educação, né? Pra pelo menos falar da outra. Isso foi em 2022. Porque se eu Isso for foi falar, 2022. eu vou falar do mandato dela. Aham. Gente, aquela lá que pega picolé, vou falar do mandato dela. Não vou falar da E eu pessoa sendo bem- dela. E sendo bem honesto, Né? não é fazendo média, eu juro que eu não vi, não lembro desse posicionamento. Então, assim. Nossa, os meus seguidores atacou ela Foi nas redes uma sociais. vez, eu não vou me recordar certinho um mês. Cara. Ela e o Luizinho. Mas eu acho que foi em 2022. O Luizinho ainda no PDT, né? Quando a gente tava estruturando o PDT, eu e a Rochelle, pra gente construir a chapa. E aí, na nova composição, não faria sentido ter o Luizinho ali naquele momento. E aí eu acho que a Rochelle ainda não estava como presidente, né? Tava uma outra pessoa. Eu estava como vice-presidente do partido aqui em Uberaba. E aí a gente estava construindo, obviamente, o partido sem a participação do Luizinho. O Luizinho tinha 28 anos de filiado no PDT. Mas não é porque não queríamos, é porque não faria mais sentido, na composição que a gente estava fazendo, ter uma pessoa do perfil do Luizinho, entendeu? Então não era nada pessoal. Era que naquele momento não faria sentido. Mas as pessoas E outra- levam isso, né? E outra, se pessoal? fizesse sentido pra ele, por que ele não foi até a direção do partido? E essa pergunta eu fiz pra ele, por isso que eu tô falando aqui. Foi até a direção do partido e falou assim: olha, eu quero partido, eu quero montar uma chapa lá em Uberaba, eu tenho pretensão de alguma coisa e tal. E essa conversa não teve dele com o partido. Então, se a gente foi lá, a gente conseguiu o partido pra construir essa chapa,
obviamente não teria a participação dele. E aí ele se sentiu, de alguma forma, atingido, foi à tribuna, falou que o vice-presidente do partido não estava respeitando. Eu citei uma votação que ele teve, se eu não me engano, era na época que o Túlio tinha colocado aqueles projetos para falar a quantidade de atendimentos nas UPAs e nas UBSs. E aí veio com parecer de constitucionalidade, se eu não me engano, e aí foi mantido, e aí a câmera da TV Câmara, aquela que tinha atrás, assim, que abria, pegou, aí era a votação nominal ainda, que eles concordam, permanece como estão. E o Luizinho levanta. Ou seja, ele manteve o parecer de constitucionalidade. E aí eu pus isso na rede social. Eu falei assim, não faz sentido, ele era presidente da Comissão de Saúde à época, votar contra um projeto de transparência que, no meu ver, não tinha inconstitucionalidade. E aí ele ficou muito bravo, falou que eu estava expondo a imagem dele. Eu não estava expondo a imagem de ninguém, eu estava replicando algo que ele fez enquanto vereador no plenário. Qualquer pessoa que replicar uma atitude minha, um posicionamento meu em plenário de alguma votação, não tem como eu questionar. Não tem como. Eu tava ali entre os 21, eu fiz daquele jeito e eu vou arcar com as consequências disso. Foi um voto político ou foi um posicionamento que ele achava realmente que tinha que ser feito? Aí ele que se justifique. E aí ele foi em plenário, falou na tribuna que eu desrespeitei usou a ele tribuna. e tal. E aí, no momento, fez Mano, algo... leva pro coração. Ele leva Não, pro- é porque eu fico irritado com esses trem. Até então, que... Só Olha, concluir aqui, aí você fala. Aí veio... é porque é o dia que demora a falar, gente. Aí fez uma coisa que regimentalmente não pode, que é dividir tribuna. Não existe a possibilidade de dividir tribuna. Ele puxa ou a Lu, Pareceu só a cabeça a dela Lu lá. passa ou ela puxa, não sei o quê, os dois na tribuna e começam a falar que aí ela fala, já que ele vai ser eleito ano que vem, foi 23 então. Já que ele vai ser eleito ano que vem, que ele Vem venha aqui. como voluntário. Ela falou de jeito, vem aqui. Eu não tenho que ir pra Câmara como voluntário. Se eu quiser, eu vou, mas eu não tenho que ir. Porque tem muito imposto lá, tem um duodécimo de mais de 50 milhões lá pra trabalhar em prol da cidade. Então quem tem que trabalhar é quem tá lá. E eu me ponho nessa posição agora, entendeu? E aí aconteceu tudo isso, eu fiz uma representação ao presidente na época, que era o presidente Fernando, falei com o Luizinho, a gente resolveu com o Luizinho, falei pessoalmente, deu tudo certo, ele pediu desculpa, falou que não era a intenção. Com o Luizinho tá tudo certo. A Lu, eu tentei conversar, e eu tô contando a história, já tá resolvido, mas pra contextualizar, eu tentei conversar, a gente não conversou até a data da primeira reunião da mesa diretora em 2024, quando a eleição já tinha passado, eu já tinha sido eleito. Tanto que ela falou na frente de alguns vereadores, e aí foi o único pedido de desculpa que teve, mas está superado, é a forma de cada um caminhar, a gente respeita, não tem problema, ela faz o trabalho dela, eu faço o meu trabalho, no que a gente concorda, a gente caminha junto, no que a gente discorda, eu ponho meu posicionamento de discordância, e ela segue a vida dela, eu sigo a E é vida. engraçado que é porque ela tem mania de né, mandar beijo. E um dia eu cheguei lá, eu tava sentado, e eu acho que ela não me viu, ela eu só assim, ó. Ela também, o dia que ela tava em Peirópolis, e o dia que tava chegando em Peirópolis, ela e a Elisa lá. Eu só olhei assim pra ela também. Eu acho que quando ela me Você vê, põe às vezes isso ela aqui fala, num dia ai, gente, é que aquele não tem menino. sessão nos próximos dias, tá? Por favor, pra não... Não, gente, eu não tô falando mal, não. Só falei, tô falando a verdade, não é? Mas foi engraçado. E ela, e eu olhei pra ela assim, tipo assim, você falou mal de mim lá, eu pago seu salário. Entendeu? Não, mas Então, eu fiquei muito bravo na O que época. pesou muito, sabe Caio? quem é bloqueado também? O Heloísio. Com prazer. Ah, não, esse aí Bloqueado também. Eu também. Esse aí Ele também. é bloqueado. Esse aí eu mesmo bloqueei. Ele também. pegou O meu também vídeo é. na época e postou no Instagram dele. Aí, não pode. Aí eu até... como o Diego falou, né? Como ele é uma pessoa pública, se eu quiser postar um vídeo dele na rede social, eu Não, posso. mas o que pesou na época, Caio, é porque ela jogou um valor que a gente cobrava, não sei de onde ela tirou esse valor, e na época a gente tinha os destaques no Instagram. Cada empresa tinha um destaque no Instagram. E aí qualquer pessoa que queira fazer A mais B, ela vai pegar o valor que ela falou e multiplicar pelos destaques. O que dava um valor exorbitante, porque ela errou o valor. E aí a gente ficou com medo mesmo, da pessoa achar... Um perigo. que a Quase que eu gente- processei ela. Falei, você é louca. da Perigoso gente, isso, da gente achar, é sério. das pessoas acharem que a gente tinha um dinheiro absurdo, que não era verdade. Não Porque a era internet, aquilo. o pessoal fala, é milionário. Não vai levantar e trabalhar pra você ver, não. Aí a mulher vai e fala isso. Não, e assim, É complicado, independente- gente. Então, meu receio foi esse a época. Ainda que fosse o valor, né, de vocês, enquanto influenciadores, não são figuras públicas. Então, não tem que ficar falando de salário. Exato. Não, eu não falo, não. Aí ela vai lá em tribuna e fala. Sim, sim. Nossa, eu fiquei irritadíssimo. Eu acabei com ela na época da Mas na há males internet. que vem pro bem, Caio. E aí eu fiz um vídeo respondendo toda essa acusação que teve antes de conversar.
É um dos meus vídeos mais assistidos das redes sociais e foi ali que foi o pontapé da minha campanha. E é engraçado Como- também... Como capital político pra você, independente de entrar no mérito do que aconteceu, pra você que não tinha mandato, né? Você foi uma passou, lição pra mim. Você passou a ter visibilidade. E foi uma lição pra mim, porque hoje a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a gente pode dar visibilidade a quem a gente nem quer dar visibilidade. Sim, Então, enquanto a gente é agente público, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala lá dentro. Não que as pessoas não mereçam, né? Mas existem pessoas... Tem pessoas que não merecem, Caio. Então, mas eu falo assim, existem pessoas que são mal intencionadas. Que não merecem Já esse aconteceu destaque. comigo, por exemplo, e que gravam vídeos e me marcam, enfim. Inclusive tem uma pessoa que é um familiar de um vereador, de um ex-vereador, e eu não vou citar quem que vive gravando vídeos e me marcando e falando do meu trabalho, assim, eu jamais... Mal? Falando mal. Tá e com tempo, hein? Jamais vou responder e parar o meu trabalho Vai trabalhar. pra poder responder isso. Até porque é coisa que às vezes nem tá tendo repercussão. Se você responde, você dá Exatamente, repercussão. exatamente. E é engraçado que na época que o Diego ganhou, teve um seguidor que... Eu acho que eu até postei na época, porque pra mim foi um deboche. Vem aqui quando você ganhar pra ver como é que é. Aí o seguidor pegou essa parte dela, falou, e o Diego entrando pra ser... Como é que é? Como é que você fala lá? A diplomação? A diplomação. Ou seja, o povo até postei, o povo toma na cara. E o tal do seguidor, ele gosta desse trem, né? Mas eu postei na época pra gente ver, chamar os dois. pra gente ver o que fala. Mas eu gostei também na época. É isso. Não, gente, vamos dar uma descomprimida agora. Vamos falar de vida fitness. Vocês são super focados na academia. Manu chegou, já falou que tava na dieta. Eu quero saber se vocês levam isso como um hobby, é uma forma de relaxar a cabeça. Vocês levam, assim, bem a sério, bem regradinho? Como que é? Não, regradinho eu acho que é a Graciane, né? Ela não come doce há 10 anos. Ela comeu no BBB, é loucura. Não, no final de semana eu como um docinho, mas a gente treina já tem um tempinho, uns 4 anos, né? Tem uns 4 anos. Tem. A gente treina tem uns 4 anos. É porque a gente gosta, é estilo de vida mesmo. Eu gosto, mas não é Mas fácil, não. firme. A gente tá... As vaciladas que todo mundo dá. Não tem como. É, normal. Exemplo, nós foi viajar, ganhei 3 quilos. A gente tenta ter a disciplina de ir todos os dias, de ter É, uma a gente constância. Dieta, a gente tem nossa dieta. Tem na dieta. A gente tenta seguir o mais perto possível. É até engraçado. Eu gravei um vídeo esses dias pra trás. Eu levo minha marmita, né? Que aí eu coloco a comida pesadinha, eu levo lá. Você que faz, meia-noite? Eu faço. O Diego faz. Aí- Ontem ele acabou de meia-noite. Aí a minha falou assim: vereador come de marmita? Qual o problema? Não tô entendendo. Eu tenho um lema, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo enquanto não só como atleta, mas enquanto inspiração de dedicação, né? Ele tem um vídeo que ele fala, você não precisa ser tão alucinado igual o próprio Cristiano Ronaldo, mas assim, tenta ir todo dia e acho que é o mínimo uma de constância. tudo. E é muito importante que eu tenho casos na família de hipertensão, eu tenho casos de Alzheimer, então se manter saudável é mais do que um Estético. hobby, né? Mais do que estético. Exatamente. Saúde. É cardiovascular, Sim. é saúde. E aí eu tomo esses cuidados, sabe? Do lado do meu pai, a gente tem muito questão cardíaca, né? Cardiovascular. E do lado da minha mãe tem a questão do Alzheimer. Então eu faço questão de Que tomar os legal. cuidados. Mas eu acho que vocês servem como inspiração também pra academia, o pesal ir, focar. Legal, a gente recebe Não é muito fácil, isso, não, né? gente. Fácil. Nossa, tem dia pela graça. E a gente vai de manhã. A gente vai de manhã. E é bom que ajuda a gerar conteúdo, né? Porque querendo ou não, Também. saúde engaja. Exato, é as muito pessoas bom. gostam. Todo dia tá lá, né? Na academia. Pessoal, pra finalizar, a gente tem um quadro aqui que chama Bate-Bola, Jogo Rápido, onde vocês tentam responder com menos palavras possíveis, né? Ouviu, Diego? De forma mais direta possível. Porque o político fala, né, menino? E eu queria começar perguntando pra vocês o seguinte. Uma mania do outro que irrita, mas que vocês já aprenderam a lidar. Vou começar com você, O mano. dia acabou de fazer aqui, ó. Isso me irrita. E com principalmente na hora de sinusite, comida. gente. Ele Tá tá tudo comendo. constipado. Não, Diego, é na hora de comida também. Tá comendo e... Aí eu olho pra ele, não dá. Se for assim, eu vou sair do quarto. Não dá, eu não gosto. Isso me irrita. Mas ao mesmo tempo eu falo, vai, faz. Vai me irritando. E Olha a lá. sua, Diego? Ele deixar a pasta de dente estampada. Me mata. De raiva. Mínimo perde isso. Nossa, porque aí fica dura aquela parte, a pasta não sai. Eu tô conta, tá muito bom isso aqui. É coisa simples que irrita a gente. É. Uma palavra que define vocês. Vamos definir um define o outro pra ficar legal. Que me define? Não, fala uma palavra que define o Diego. Ah, tá. Ai, honesto. Diego. Manu é criativo. Concordam os dois? Sim. Quem perde a paciência mais rápido?
Ah, gente, olhou pra mim e já viu falta de paciência. Já eu. Faz sim, me irrita. Eu demoro a perder a paciência, mas se eu perder... O Diego perdeu uma Perdi a vez. paciência poucas vezes. E uma vez foi no trabalho. Eu olhei Foi no pra ele trabalho. assim, nunca vi ele, o Diego nunca exaltou, nem às vezes nem O nas parceiro brigas. ainda tá até hoje. Eu falei assim, não vai ficar pra amanhã. Era até na época hoje. da pandemia, eu acho que tava todo mundo louco Você na tava, né, pandemia. Bruno? Ah. O Diego ficou até vermelho. Eu nunca vi ele assim, tipo, até nessas briguinhas de casal, o Diego fica assim olhando pra mim. Eu falo alguma coisa. Ele não fala. E nesse dia da empresa lá, ele irritou. Eu falei, gente, fiquei até assustado. Eu falei, Diego, calma. E eu bravo e eu calmando ele. Eu calma. Né? Porque se a pessoa falar algo que eu não fiz e eu fiz, aí mentira do céu. Fica maluco. Um nó. Um sonho que vocês têm em comum. Incomum? É que vocês ainda não Nosso filho, realizaram. né? Nosso filho. É, o nosso filho. Até porque nossos gostos são muito diferentes. Bem diferente. Bacana. Se vocês pudessem voltar no tempo, o que vocês fariam diferente? Acho que nada, tudo é Nada, aprendizado. foi tudo perfeito, foi tudo aprendizado. Até os erros a gente aprende, tudo é aprendizado. Peraí que eu levei uma bronca aqui da produção, que eu tô mexendo muito meu braço. Difícil demais, gente. Eu grito no microfone, eu mexo o braço, eu não aprender ainda. Vocês gostam de esporte? Torcem pra algum time? Eu não torço, não. Eu gosto muito de acompanhar esporte, eu sou São Paulino, gosto de futebol, mas eu não sei jogar nada. Não Nossa, tenho não coordenação sabe, não. motora nenhuma. Eu não sei nada. jogar, não. Também não sei Eu jogar, tenho não. duas pernas esquerdas. Eu gosto de vôlei só, mas bem raro. O Manu é São Paulino de tabela, né? Porque eu já vi você. Ele é vocês no obrigado estádio, a ser. Eu fui uma vez, né, no Por estádio livre- com ele. livre lá. espontânea pressão, pressão. é. Falei, nunca mais. E agora pro Diego, eu queria saber, eu costumo perguntar para alguns políticos que vêm aqui, né? Caso eles queiram, avaliar de 0 a 10 os mandatos. Queria saber de 0 a 10 como que você avalia o mandato do Executivo Municipal, né? No caso da prefeita. De 0 a 10 o mandato do Zema e de 0 a 10 o mandato do Lula. Onde 0 é a treva Exato. e 10 é o céu de brigadeiro. 0 eu penso que seria uma catástrofe, né? Tá. Olha, eu entendo que o mandato esse segundo mandato da Elisa, ele tá mais comunicativo, tá fazendo mais sentido o diálogo ainda que precise melhorar, mas tem muita coisa que eu não concordo. Kai, tem muita coisa que não me agrada. Vou dar um 5. E o governo estadual? Ai, o Zema, o segundo, diferente da Elisa, o segundo ele tá indo ladeira abaixo. Eu acho que ele tá numas ideias nada a ver. Ele é o governador mineiro e lança uma pré-candidatura em São Paulo. Ele come banana com casca e ele fala que ditadura não existiu. E ele tá nos negócios muito loucos. E Minas, que o que a gente realmente precisa não caminha, né? 3. E o governo federal? Governo federal, eu acho que ele pegou uma bomba. Pegou algo muito complicado, vindo de pandemia, vindo de uma situação muito complicada. Tem posicionamentos que ele precisa ter um diálogo melhor, nível mundo, isso tem essa necessidade. Eu não vejo como um mandato terrível, mas está muito longe de ser um mandato bom. Então, 4,5. Bom, coerente. A gente tem uma pergunta padrão aqui pra encerrar a entrevista, que é qual frase estaria na sua lápide? Eita, trabalhou demais. Não, não sei. Qual, Diego, a sua? Minha frase de vida é que a força esteja com você. Star Wars. Não sei. A minha não sei. Boa, né? Tem que deixar salva. Fui feliz. Vírgula, né, Diego? Né, Diego? É verdade. Não, muito bacana. Obrigado por vocês terem vindo. viu? Imagina. A gente fica muito feliz de ter tido vocês nesse episódio. E a gente pede para as pessoas se inscreverem no nosso canal, acompanhar. Nós vamos soltar muitos cortes, né, dessa entrevista. E mais uma vez agradecer. Se vocês quiserem deixar, acho que não é necessário, porque já são muito conhecidos, mas se quiserem deixar a rede social de vocês aqui para o público acompanhar o dia a dia do trabalho que vocês postam, fiquem à vontade. Obrigado pelo convite. Meu Instagram é Emanuel Chaves Oficial. Mostra um pouquinho da minha rotina, do dia a dia e do Diego peidando. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço. Essa troca é muito importante. Entender e conhecer mais as pessoas é muito, muito legal e muito gratificante. Minha rede social é diegorodrigues.mg. E a gente tenta fazer uma política de uma forma mais descomplicada, de fácil acesso. Show de bola. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Foi uma delícia bater esse papo com vocês. Gente, não esquece de seguir a gente no Instagram, no TikTok e até o próximo episódio.